Quinta-feira, dia 25 de abril, seja muito bem-vindo à meditação do Santo Evangelho, a palavra que é o pão da vida, o pão que nos alimenta espiritualmente. Agradeço a sua companhia, como sempre peço a sua ajuda, deixando o seu like aí no vídeo, compartilhando, tornando-se inscrito aqui no nosso canal. Hoje nós celebramos a festa do evangelista São Marcos e o evangelho proposto para hoje é o de Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em seu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, nesta festa de São Marcos, a igreja se alegra com o testemunho da sua vida, com a intercessão pelas suas preces e com o evangelho que ele nos deixou. Marcos é um dos 4 evangelistas. Diz a história que, primeiro, ele foi companheiro de Barnabé nas suas missões, depois ele se aproximou do apóstolo Pedro e foi alguém que esteve ao lado de Pedro também no trabalho da evangelização. Por isso, hoje nós ouvimos este evangelho em que Jesus dá esta ordem fundamental aos seus seguidores: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho. E a palavra termina dizendo que os discípulos foram e anunciaram. E Deus acompanhava esse caminho dos seus discípulos através dos sinais. A gente, nesse tempo pascal, tem ouvido a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos e nós vemos quantos sinais, quantos milagres os discípulos realizaram. Então eles anunciavam Jesus ressuscitado e Deus concedia a eles também a realização desses milagres. Ou seja, Deus ia confirmando o anúncio que eles davam, para que as pessoas pudessem ter essa confirmação. Bom, isso que eles estão anunciando é verdade, porque esses milagres só pode ser coisa de Deus. E assim é na nossa vida. Quando nós nos comprometemos com a causa do Evangelho, com o reino de Deus, Deus vai dando sinais e confirmando. Quando nós somos fiéis às coisas de Deus, Deus é fiel conosco. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, com certeza Ele cuida de nós. Então, esse mandato que Jesus deu aos seus discípulos é também a nós. Nós também somos discípulos de Jesus. Assim como Marcos, mesmo não sendo um dos 12 apóstolos, mas depois teve o seu encontro com Jesus pela pregação dos apóstolos, muito do que ele escreve do Evangelho, nós percebemos que é colhido do anúncio de Pedro, das histórias que Pedro contava a ele. E Marcos, depois de ter também se apaixonado por Jesus, se torna um anunciador dele, principalmente através do Evangelho, que ele registrou as ações, as palavras de Jesus, e esse texto chega até nós hoje, 2000 anos depois, que nós também possamos entender que essa missão não é só de Marcos, não é só de Pedro, mas é nossa também. Que nós também temos o dever de evangelizar,
de anunciar essa boa notícia, de dar testemunho de Jesus. E com certeza, quando nós fizermos a nossa parte, Jesus, ele faz a sua. Que nós possamos dar testemunho de Jesus dentro da nossa casa, dentro do seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, no seu ambiente de trabalho, a todo instante. Mesmo que sem palavras, é preciso que a nossa vida seja um testemunho de Jesus ressuscitado e que nós possamos anunciar o Evangelho a toda parte, como os apóstolos fizeram. Que São Marcos interceda por nós, que lá do céu ele nos ajude a realizar, dentro da nossa realidade, a nossa missão. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, que pela intercessão de São Marcos, desça sobre você e sua missão de evangelizar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia repleto das bênçãos do Senhor e fique com Ele.